Senhor, nosso Pai, nosso Deus querido. Nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse domingo, por mais essa aula, Deus. Vem, Senhor, trazer o esclarecimento da Tua Palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, ó Deus. Para que nós possamos, Senhor, não apenas ler e ter conhecimento de letra, mas que nós possamos ter a Tua Palavra revelada em nossos corações. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos, ó Deus, transmitir aquilo que nós temos aprendido, Senhor, contigo, às pessoas lá fora, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja conosco durante todo esse período, Senhor, de aula, que o Senhor venha trazer aquilo que muitas vezes nós, homens, falhamos, mas que o Senhor venha trazer esclarecimento e entendimento, Pai. Obrigado pelas vidas, Senhor, das pessoas que estão aqui, daquelas que irão chegar, e abençoa também aqueles que não puderam estar presentes hoje conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje eu não tenho meu auxílio de dedão, né? E aí o Marcão falou assim, se hoje te deu um mecânico para mim. Eu perguntei para ele se ele ia explodir na minha mão. Ok, como eu dizer. Nós vamos usá-lo. O Júnior não está hoje, né? Ele está lá no retiro de homens. Está lá. Está lá. Eu tenho certeza que ele lá. Aí ele mandou ontem o que estão fazendo. Eu tirei uma foto do culto e mandei para ele. Aí ele falou assim, como o pastor está aí já? Pastor Luciano. Ele estava aqui? Eu falei, não sei, né? Perguntei para ele, Clones. Ele saiu e nem deu tchau para nós. Sim. Eu falei, precisava, mas ok, vamos, né? Mas ele está lá, então eu hoje estou sozinha, tá? E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Né, para quem conhece o Juvenil assim mais de pertinho, às vezes dá a impressão, né, que eu não preciso dele. Olha a grande mentira, porque hoje, esse final de semana, ai meu Deus, principalmente na aula, eu vi o quanto eu preciso dele. Né, gente? Eu sou tão dependente dele quanto ele, porque eu cheguei aqui desesperado, o Marcão teve que ligar os cabinhos para mim, porque eu não sabia ligar aquele treco e não aparecia nada aqui. E quem faz tudo isso para mim é ele, desesperado. Então, na aula passada, a Matheus e a Tamires falaram sobre os pecados de Davi. Né? Nós vamos revisar isso um pouquinho. Marcão, onde eu aperto isso? Vamos fazer um teste. É o de baixo? primeiro de isso. Vou aposentar os dedos do Júlio, se isso der certo. Revisão da aula passada. Quem estava no domingo passado pode falar um pouquinho sobre o que foi mencionado, sobre os pecados de Davi. Não deixei colinho porque eu espero que vocês tenham os seus cadernos. Alguém? Vocês vão brilhar para falar. Adultério e assassinato. Adultério e assassinato. Alguns deles, né? O adultério, o assassinato de quem? Urias, né? O esposo de Betseba, que ele tomou, né? Não sei se foi a força, não sei se estou fazendo que foi a força, porque possivelmente. Na verdade não era a força, né? Lá o rei mandava e quem era louco de dizer que não. Então o rei chamou ela, chamou a Betseba para se deitar com ele e ela obedeceu. Se ela queria ou não, já não sabemos, mas ela estava lá com ele também. E aí, por fim, teve o assassinato do esposo dela, etc. Vocês viram lá na aula passada. O que mais? A lei do assassinato e adultério. Mentira. Sobre os pecados, você diz? Os pecados de Davi. Esquecendo a parte boa de Davi. Envolve cobiça, né? Abuso de poder, traição, mentira, engano. Exatamente. Tudo isso. E se a gente for esmiuçar a história dele, a gente vai encontrando cada vez mais coisas, né? Então, Davi tinha um coração totalmente quebrantado, né? E disposto ao Senhor, mas ele tinha uma série de pecados, uma lista bem grandinha lá. Então, se vocês não estavam na aula, acessem lá no YouTube. A aula do domingo passado foi que dia? Domingo passado? 16. Dia 16 de setembro. A aula sobre os pecados de Davi, vamos buscar lá na página do YouTube.
E agora a gente vai falar hoje sobre os valentes de Davi. Esquecendo um pouco, né, dos pecados dele agora, vamos falar sobre os valentes. Sobre todo... Lógico, porque não poderia ser outro. Né? Poderia ser Star Wars, mas é que eles já ganharam meu coração até acima do Star Wars. Ah, é. Ai, não me contive. Foi sem amor. Primeira vez. Então, vamos falar sobre os valentes de Davi. A gente vai falar sobre Efésios 6:12. É um pouco mais lá pra frente da aula, mas eu quero que... Clarissa, você pode abrir pra gente Efésios 6:12 e... Ju, abre lê pra gente a 2 Samuel 8:14. Essa eu ganhou pra ela. A Ju grita, perdão, né? Temos alguma justa. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok, nós vamos superar um pouquinho esse versículo, a gente vai falar sobre ele lá no final da aula. E 8:14, Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia várias vitórias a Davi, por onde quer que ele fosse. Nós vamos pegar essa parte B do versículo ali. Fala, o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ele ia. A vida de Davi ela foi marcada, né, por guerras, lutas, mesmo antes dele se tornar rei, quanto depois. E antes dele se tornar rei, a gente viu ele vencer o gigante, ele lutar contra ursos, leões e tudo para defender as ovelhas, etc. Então a vida dele foi marcada por guerras, não só pelos pecados, mas pelas guerras, batalhas e tudo. Em todas elas, Deus estava presente com ele. Né? Aonde ele ia com essas guerras, lutas, batalhas, Deus dava vitória para ele. Não por quê? Porque ele sempre foi segundo ao direcionamento de Deus. Ele nunca foi para uma guerra sozinho, até então. Okay? Vamos lá. 1 Samuel 30, no 24 e 25. Antes da gente entrar nos valentes, eu quero fazer algumas pontuações nisso, vamos ver aqui. 24 e 25, 2 Samuel 30. Quem concordará com vocês, com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Esse texto, todo o capítulo 30 ali, ele vai falar sobre a guerra contra os amalequitas. Né? Então, Davi sai com seus homens, sai com os homens do acampamento lá, vão vencer lá os inimigos, batalhar contra os inimigos, e voltando, o texto conta que no que eles chegam lá, a cidade deles, o acampamento deles, está todo queimado, suas mulheres, né, esposas e filhos tinham sido levadas pelo inimigo. Mais propriamente dizendo, quem eram os inimigos, vamos ver lá. Então lá no comecinho. Pastor, quem eram os inimigos? Depende de quem. Que roubaram as esposas e filhos deles lá, quando eles saíram para a guerra contra os amalequitas. A gente já vai encontrar, nós vamos ler o textinho ali também. Mas enfim, em resumo, eles tinham ido para essa guerra contra os amalequitas lá e o povo inimigo passou por lá e viu a cidade só com mulheres e filhos e tomaram elas. Não mataram ninguém, porém queimaram todo o acampamento e levaram as esposas e os filhos. E aí Davi volta com os homens, né, o texto vai contar que Davi volta, encontra aquela situação, não vê mais os filhos nem as mulheres, e os soldados que estavam com ele começam de certa forma, ficar, eu não digo rebelde, mas com raiva, a ponto de querer apedrejar, inclusive, Davi, porque afinal de contas eles tinham ido, agora eles voltam, deixaram sem toda a proteção, o acampamento,
e as mulheres tinham sido levadas. Os amalecitas mesmo. No começo ali, no 30, no começo, né? Até o versículo 2, né? Os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade. Isso, exato. As mulheres jovens e idosas. Daí acho que no 3, né? Exatamente. E aí eles chegam lá com a cidade toda destruída, né? Segue dizendo. E aí Davi ficou na dúvida, a gente sai agora e busca as nossas esposas e filhos ou não? Ele poderia ter simplesmente ido por decisão própria, afinal de contas as mulheres estavam lá. Mas ele antes foi consultar Deus. O texto vai falar que ele primeiro pede para que seja trazido de novo e ele vai consultar Deus se eles deveriam ir atrás e o que fazer com aquele povo. Né? E aí Deus diz que ele pode ir atrás deles, que eles vão devolver, ele vai conseguir a vitória, vai trazer os filhos e as esposas e tudo mais. E Davi sai com 600 homens e vão atrás desse povo. No meio do caminho, 200 deles ficam para trás, cansados. A Bíblia fala que eles estavam cansados e ficam lá. Então Davi segue com 400 homens. Né? Pensa, não é porque eles eram, né, não sei, podiam falar, não, eles eram vadiozão, não quiseram mais seguir em frente, uma preguiça. Eles tinham acabado de batalhar, vindo uma guerra. Né? Não se sabe a idade, a Bíblia não fala a idade desses 200 que ficaram. Pode ser que eram guerreiros mais velhos. Eles estavam lá. E ficam, enfim, e Davi segue com os 400. Chega lá, retoma seus filhos, as esposas e tudo mais. E pegam os despojos da guerra, né? Os despojos, vocês sabem o que é, né? Os armas, tesouros e tudo mais, ok? Voltando com tudo isso, quando Davi vai fazer a divisão, digamos, tudo que foi, enfim, conquistado lá, esses 400 que seguiram com eles começam a questionar Davi, que não é justo que esses 200 que ficaram na metade do caminho recebessem igual. E aí, por isso, do versículo 24 e 25, né? E aí Davi fala que não é correto que seja feito isso. E coloca um decreto de que não importa se eles foram até a metade ou se eles seguiram até o fim, mas que tudo seria dividido igualmente. E aí eu quero chamar a atenção em alguns pontos do texto, no versículo 9 e 10, que fala sobre os 600 homens, né? Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeirão de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Lá no 17, vai falar também, Davi os atacou no dia seguinte, né, logo após a guerra, que eles não tinham acabado de chegar. No outro dia eles foram atacar esse povo para retomar as esposas, desde o amanhecer até o início da noite, até o entardecer. No finzinho da tarde, já no começo da noite, ou seja, eles tinham acabado de vir uma guerra, partiram para uma outra já no dia seguinte, passaram o dia lutando contra os inimigos para retomar as esposas e os filhos. E imagina-se quanto eles estavam cansados, mas em nenhum momento eles desistiam ou paravam de lutar por conta disso. Aqueles 200 estavam exaustos, a Bíblia fala, possivelmente eram mais velhos, não sei, a Bíblia não fala. E já estavam vindo de uma outra batalha, ok? Vão guardando isso. 22 e 23. Oi? Normalmente os mais velhos aguentam mais que os mais novos. Não. Realidade é bom. Só que, né, tá chegando a idade. Olha aí. Não, se for pesar, não sei como era naquela época, né, mas tinha os guerreiros mais velhos, eles eram power, né, poderosos. Mas se a gente for considerar, sei lá, questão física, não sei se dá para considerar isso, é possível ou não. O fato é que a Bíblia não diz, porque só fala que estavam exaustos e tá bom, né, os idosos, nem os seus policiais. Falou adolescentinho. Vamos voltar para a aula. Idades. 22 e 23.
que antecede um pouquinho ali para que a gente entenda melhor o versículo que Davi decreta isso. Mas todos os elementos, a minha versão fala, maus e vadios, que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Porque o povo tinha levado tudo mesmo deles, tá? No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Né? E aí então Davi entra e responde isso que a gente acabou de ler. Ou seja, o povo que seguiu com eles até o fim queria deixar esses 200, pega sua esposa, seus filhos e se manda, porque vocês não foram até o final. Então, eles julgavam esses 200 como vadios. Não eram vadios, até porque estavam vindo uma guerra junto, anterior. Né? Mas o egoísmo do povo queria que fosse dessa forma, e Davi entra e coloca um decreto que não seria dessa maneira. Né? Que aquilo que Deus havia dado para eles seria repartido igualmente com quem foi até o fim ou não. Dá para extrair muita coisa daí. Vamos lá, nós estamos com poucas pessoas, né? Quem eram os valentes de Davi? Agora a gente entra nessa parte dos valentes. Então, nós temos entre 30 e 37 homens. Ok? Isso é um número que a gente tem que sondar bem na Bíblia, ok? Então, lá em 2 Samuel 23, do 8 ao 39. Esqueçam por enquanto essa segunda parte. Vamos falar um pouco sobre esses 37 homens que são julgados valentes de Davi. Lembrando que ele tinha um exército imenso, em destaque 30 deles. Eu vou pedir para que vocês leiam, sim, todo esse texto, 5 minutinhos, para que vocês leiam do 8 ao 39 e extraiam para mim alguns nomes desses 30. Sei lá, que cada um pegue 2 desses 30 valentes citados dentro do texto. Não é difícil, porque o texto só fala deles. Quais nomes vocês citam? Os 3. Não, mais menos os 3, ok? Vamos deixar os 3 para daqui a pouco. Aí é sacanagem, que é muito destaque ali, né? Os 3 é para depois, vamos deixar. Vamos para os outros 34. De repente eu pego os 3 também, né? Esses 3. Com exceção dos 3, quem são os outros? 34. Nome desses 34? Mostra tá lá embaixo. Urias. Sael, João. Urias, com certeza. Urias é o cara. Urias é o cara. Ele é de se espelhar. Outro tá livre. Voto nele para presidente. Tá bom. Clarissa, consegue me dizer 3 nomes desses 30, com exceção dos 3 destaques? José, Bessabete, está no início. A Dina, Eleazar, Samar. Aí mais um monte. Faz um monte 24 a deles. 39. Do 24 a 39 tem uma lista bem imensa. Falando deles, né? Vamos deixar a coisa então um pouco mais estudada. Vocês vão ter que estudar, não adianta. No versículo 24 é o Azael, irmão de Joabe. Isso. Azael, irmão de Joabe. O Joabe ele é fundamental na história de Davi, né? O general de guerra dele. E na verdade, se você pensar Entre 30 e 37 homens. perto da multidão que era um destaque, né? Os caras eram selecionados, né? Ele quer acabar com spoiler? Não, brincadeira, por favor, professor, vai acrescentando aí, né? Como nós estamos num número pequeno, essa aula fala pouco, né? Mas Tem um Egito, o fato de ter um egípcio. Então, justamente. Esses 3 nomes, que ainda não são os 3 de destaque lá, eles não eram israelitas. Na verdade, esses 30, enfim, quantos vieram, lutaram junto com Davi, nem vieram povos de outros lugares, outras nações, nem todos eram de Israel. Veja a proporção, o
do nome de Davi para que guerreiros de outros lugares viessem batalhar com ele. Né? E Pelete, Zeleque e Urias não eram israelitas, vieram de outros lugares. Vocês vão encontrar falando inclusive de onde eles vieram no próprio texto. Tá? Isso é interessante que vocês também anotem. Tem agora a questão dos 3 de destaque. Desses 30 a 37 homens, existiam 3 valentes citados na Bíblia, 3 valentes, julgados valentes de Davi, e 3 guerreiros. Vamos fazer menção a isso. Os 3 valentes não são os 3 guerreiros em destaque, e vice-versa. Nesse texto que vocês leram, vocês conseguem identificar os 3 valentes e os 3 guerreiros? Os 3 lá. José, Basebé, Eleazar e Samar. Segundo Samuel 23, do 15 ao 17, vai citar os 3 valentes. Abissai, Benaia e o último não encontrei. Então, o último ele não cita nome. A Bíblia não cita nome, mas então não tem. fala que eram 3 valentes. Quem são esses 3 valentes? São 3 guerreiros que entraram na caverna com Davi, no momento em que houve como que chama? O fogo da guerra? Leiam lá o 23, do 15 ao 17, por favor. Vamos achar aqui. Dá agora. Isso, nesse mesmo da água. Então a fortaleza do Filisteu. Leia mais para nós do 15 ao 17, você quer? Em voz alta. Do 15 ao 17. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, ó Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderei beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-lo. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas coisas que os famosos 3 fizeram. Um pouco antes ali ele vai falar sobre, durante a colheita, então, esses 3 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto o grupo filisteu estava por lá. E aí Davi, muito tempo lá, esses 3 estavam com ele, e Davi tem essa saudade de tomar, enfim, ele está lá, né, com sede, fome e tudo mais. Só que para ele tomar essa água, teria que atravessar todo o acampamento filisteu. E esses 3 saem para fazer isso. Eles atravessam todo o acampamento, indiferente se eles iam morrer ou não na mão do inimigo, para buscar essa água para Davi. Que guerreiro, que valente faria isso, sabendo que eu vou atravessar sozinho, só nós 3, no acampamento inteiro. Vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Deve ter ido citando, né? Só para buscar água para o rei deles. Tá? Atravessam, voltam, mas Davi, com isso, aí vocês leram ali, despeja a água porque não acha justo, enfim, né, que tomasse da água que poderia. Então ele oferta essa água de sacrifício, porque não deixa de ter sido um sacrifício ter passado lá, para Deus. Então esses 3 se tornaram os 3 valentes de destaque na história de Davi. 2 são citados o nome, o outro não, porém não deixa de ser o valente. A gente sabe que era 3. Ok? E aí a gente encontra 3 grandes guerreiros, que não são os mesmos valentes, tá? Tem um detalhezinho lá, confunde a gente às vezes nessa parte. Os 3 grandes guerreiros, a gente acaba entendendo que são os 3 valentes citados, mas não são. Existem 3 outros guerreiros que, dentre os 30, se destacavam. É isso que eu falei agora. Eleazar, Samar e José. Olha aí, né, gente? Olha aí, Jô. Então, José e Eleazar são os 3 maiores guerreiros dentre os 30. Tá? Não são os 3 valentes. Tá? E agora eu quero pedir que vocês... Eu ia separar em 3 grupos, não tem como. Então, se separem em 3 duplinhas,
triozinhos, enfim, minis aí. E 3, porque eu preciso um de cada nome. E falem para mim, vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar sobre cada um deles. Um grupo vai falar sobre José, o outro sobre Eleazar e o outro sobre Samar. Então vamos lá, eu quero ouvir os futuros professores das próximas gerações. Vamos extraindo professores sobre José. Ou exatamente, tem um outro. Isso, tem um detalhe no nome dele, né? Algumas versões vocês vão encontrar José e a outra Jabezão, tá? Mesma pessoa. Mas ele tem versões, não sei porque ele tem versões diferentes. Isso é só tradução mesmo. Quem ele foi, qual foi o grande feito dele para que ele se tornasse um destaque. Uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha. Com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Exatamente. Depois tem outro lugar, falando que foi 300. Né? Mas eu acredito que foram mais 300. Né? Ele vai tendo um montante de inimigos que ele matou com uma única lança, digamos assim. Então, ele foi um dos grandes guerreiros em destaque. Né? O versículo 8 vai falar que ele enfrentou com uma lança e enfrentou todos esses 800. Né? Ou seja, que força era essa? Em que força eles iam? Ele não ia numa força de uma lança unicamente. A coragem toda era essa. Será que os outros todos faziam isso? Né? Então, José ou Jobezão, né, como vão ter algumas outras traduções, ele enfrentou 800 de uma vez com uma única lança. Por isso, destaque. Eleazar. Nosso representante. Então, o feito dele foi lutar lá, até que obteve a cãibra, né? Mas o cara Colocar a cãibra ali? Na cãibra nervosa na mão dele lá. E não podia nem largar a espada, né? O cara, um matador mesmo. Como eu tenho certas curiosidades, assim, se eu leio na Bíblia e vou pesquisar em outras fontes, né? Eu vi também com a fidelidade dele aqui, que ele era um problema, mas depois ele recebeu a bênção e virou uma solução para Davi. Tinha uma disposição para se cansar, ele estava até quase, né? Como um todo, né? Como um todo. Na hora que ele caía no chão, ele era assim. E a perseverança dele. Então a gente pega mais essa parte. Ou seja, então Eleazar tinha essa força comum entre os 30 e incansável. Não que ele não se cansasse, mas ele não se importava realmente. Podia dar cãibra a ponto dele não conseguir soltar mais a espada. Ele ia continuar até que ele caísse morto. Caso contrário, ele não parava. E essa perseverança, né, a fidelidade dele. Existe uma curiosidade sobre o touro de arado. Sabe o que é um touro de arado, né? Aquele touro mesmo, ele é pronto só para isso, só para arar a terra. É usado só para isso. E usam desse touro, né? Não sei, hoje em dia acho que não mais, mas antigamente era usado por eles porque eles não paravam enquanto o coração deles não explodia. Eles seguiam até, por isso que eles eram usados para arar a terra, porque era um serviço muito pesado, e ele não se cansava. Se ele se cansasse, ele não sentia. Ele realmente só parava quando o coração explodia. Se ele não morria, aí ele parava. Ele era usado por isso. Então, se for pensar em Eleazar, é como pensar nisso. Ele só ia parar numa guerra com Davi ali se ele caísse morto. Tem uma outra aqui, um outro tópico também, que ele tomava causa dos outros, né? Que guerreava como se tudo dependesse dele. Também. A vida desse povo todo, que é uma postura de guerreiro. Exatamente, depende da minha dedicação, depende daquilo que, até onde eu vou.
né? Ou seja, ele olhava para aquele povo e ele entendia aquilo como uma responsabilidade dele. Ok, existe um rei, mas inclusive a vitória do meu rei vai depender da minha dedicação, do meu esforço, nem que eu tenha que ir além das minhas forças. Por isso ele se tornou um destaque. Ele fazia sempre um pouco a mais daquilo que ele julgava achar que podia. Posso um pouco mais, eu vou aguentar um pouquinho mais. Mesmo que isso custasse a vida para ele. E Samá. Samar, ele fala sobre posicionamento, né? No momento em que os filisteus tomaram conta de uma plantação de lentilhas e o povo todo fugiu, o Samar se posicionou, enfrentou e feriu os filisteus, né? E Deus deu vitória para ele nessa situação porque ele se posicionou, foi o único que não fugiu. Não fugiu dos demais. Diz que o exército, né, tinha fugido, mas ele tomou posição, ele ficou lá e Deus concedeu a vitória para ele. Exatamente. Por que Samar se tornou então um dos 3 guerreiros em destaque? Porque por conta desse posicionamento, né? Ainda que todo o restante fuja, eu sei em quem eu luto. Eu tenho que ter um posicionamento, seja trazendo para hoje, seja na minha vida aqui, né, com Deus, seja nas minhas lutas, né, nas guerras, ele tinha que ter um posicionamento, senão ele ia fugir como todo mundo e ia ser tomado a colheita, né, pelos inimigos. Mas ele se posicionou, Deus deu a vitória para eles. Ou seja, se eu não me posicionar, eu não vou obter vitórias. Se eu não for perseverante e lutar até o fim, eu não vou ter as vitórias que eu desejo. Né? Se eu não enfrentar, se eu não tiver coragem, né? A coragem de José, a perseverança e a força de Eleazar e o posicionamento de Samar fizeram com que eles se tornassem 3 guerreiros em destaque. Porque é o que a gente precisa ter hoje para encarar tudo isso. Eu acho que José também fala de não importa o tamanho do problema, né? 800 é um grande problema. 800 contra 1, né? É um problema gigante. É muito pesado. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho do exército que ele enfrentar ali, que fosse com uma única lancinha. Ele não estava se baseando na força daquela lança. Qual é o tamanho do meu problema? Ok, mas qual é o tamanho do meu Deus? Do Deus que vem para essa batalha, para essa guerra comigo? Qual é o tamanho da minha perseverança, da minha força, como Eleazar? Ok, cansei, já deu. Ou eu vou mais, eu vou seguir um pouco mais. Qual o meu posicionamento como Samar? Eu vou me posicionar agora aqui, eu não vou deixar inimigo nenhum roubar o que tem atrás de mim, ou eu simplesmente vou fugir como todos os outros fugiram e deixar o campo aberto para quem quiser tomar. Então, por essas atribuições, que esses 3 se tornaram os 3 guerreiros os 3 guerreiros em destaque dentro dos 30. Lembrando que eles não são os 3 valentes da caverna. Então nós temos 3 valentes em destaque, que são os da caverna, que foram buscados para Davi no meio do povo inimigo, e os 3 guerreiros em destaque pelas atribuições que a gente citou agora. Ok? Seguindo. A gente leu sobre, voltando um pouco ainda agora sobre os 3 valentes, essa questão deles terem ido buscar água, enfim, né? A dedicação que eles todos tinham com os seus reis. Vamos ler Atos do 20 ao 24. Atos 20, perdão, 24. Um homem com voz brava. Marcão. Mesmo no momento, considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Eu gosto, gente, muito, muito desse versículo. Na verdade, eu gosto muito sobre temas que falem da guerra, batalhas, então a gente pode ir mais, sabe? E veja a riqueza de Atos 20 e 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida
e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A fidelidade, né, que os guerreiros tinham, essa dedicação que eles tinham aos reis, ao rei deles, era extrema. A gente falou na aula passada que foi levantada uma pergunta se o povo na época tinha ficado sabendo do assassinato de Urias, né? Que Davi tinha mandado matar Urias. Ainda que soubessem, né? Porque, claro, obviamente que foram deduzindo, né? Eles não falavam. Havia uma dedicação e, claro, um medo ali, né? Enfim, um respeito também, e eles não falavam contra o rei. Eles eram extremamente dedicados ao ponto de atravessar o território inimigo inteiro em busca de água, simplesmente de água para o rei. E aí a gente vai trazer para hoje esse compromisso. Vamos trazer essa dedicação que eles tinham no passado para a nossa dedicação como guerreiros no exército, que nós somos chamados, sim, do reino de Deus. Ok? Nosso rei, nosso general aqui é Jesus, é o Senhor. Nós somos esses guerreiros. Qual é o nosso compromisso? Se a gente for pensar nesses três valentes, nesses três guerreiros, nós faríamos isso também? Acho que não. A gente faz isso hoje em dia pelo reino, por esse rei, pelas questões do reino. É por isso que eu coloco aqui um corpo mole versus o compromisso. Qual o tamanho do meu compromisso? Tamanho de um touro de arado, como a gente viu ali, ou Um pônei. pôneizinho? Voltando aqui. Interesses próprios versus o interesse do reino. Essas pontuações eu estou colocando para que vocês pensem, meditem em casa, meditem para a vida de vocês. O meu interesse próprio é colocado acima do interesse do reino? Eu conheço o interesse do reino? Como eu tenho agido diante disso? Tenho buscado meus próprios interesses, tenho deixado um pouco de lado para buscar os do reino. Não, mas eu vou deixar os meus interesses de lado e não vou mais correr atrás de nada na minha vida e vou viver só para a obra do reino. Não é isso. A questão é que quando eu me interesso pelas coisas do reino, me dedico a isso, o Senhor vai estar cuidando das minhas coisas, podem ter certeza. Eu estou dizendo que é para a gente fazer, agora virar um bando preguiçoso, não fazer mais nada para conquistar as coisas que a gente precisa, né? Fazer a nossa parte, sim. Mas se eu me dedico ao reino, fiquem tranquilos com as outras coisas. Busquem primeiro o reino, as demais coisas virão. Mas qual é o meu tamanho de compromisso e dedicação nisso? O nosso medo, covardia versus ousadia e autoridade. Se eles tivessem tido medo, não teriam buscado água. Para Davi não teriam se tornado os três valentes em destaque. Se os outros três guerreiros tivessem tido medo, ele não teria se tornado o cara que enfrentou com uma lança os 800 inimigos e venceu. Deixaram uma história, contribuíram para o reino. Deus ele nos deu o espírito não de covardia nem de medo. A gente tem que entender também, assim, é óbvio que a autoridade ela vem do alto. A autoridade que a gente fala que é uma autoridade divina, que eu busco em Deus. Agir pela minha carne, achando que eu estou sendo, estou tendo autoridade, às vezes se torna apenas autoritarismo. Então eu imponho aquilo que eu acredito, que eu acho que é. Quando na verdade eu preciso entender que a autoridade que eu tenho vem do Senhor, porque eu, pequenininha, não faria essas coisas. Porém eu só vou agir dessa maneira se eu deixar meu medo e minha covardia de lado. Mas eu tenho medo de lá enfrentar essa coisa maior. Aí eu deixo toda a tentação para o inimigo. É melhor eu fugir porque eu guardo a minha vida, tô vivo, tô salvo, e o restante que se dane. Vamos pensar nisso. Fuga versus denúncia. Não deixa de ser a mesma questão. Eu tenho fugido
muitas vezes, de renunciar coisas em prol do reino. Eu prefiro fugir do que renunciar aquilo que vai me doer. Mas para um compromisso, uma dedicação maior ao reino, eu preciso fazer essas renúncias às vezes, que me dói ou que eu prefiro não fazer, e fujo. Eu fujo para não ter que fazer. Eu me escondo embaixo da mesa, me escondo atrás de alguém, seja um irmão, uma liderança, do que eu ter que enfrentar certas coisas, renunciar, eu prefiro fugir. E isso tudo são causas de pessoas desviadas. Desculpa. Uma das grandes causas de pessoas desviadas é isso. Não querer o confronto. Não quer o confronto, não quer enfrentar. Eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo, não vou falar porque eu já sei o que você vai dizer. Exatamente. É o confronto, né? Esse confronto, eu prefiro fugir do que ser confrontado. Então eu saio da igreja, saio de uma vida com Deus, saio da cobertura da minha liderança, saio do lado do meu amigo, fujo. É mais fácil fugir do que ser confrontado, do que enfrentar, do que renunciar. Né? Caso de pessoas que se desviam, caso de pessoas que não avançam, Sai né? atirando para todo lado, né? Vamos para onde der. Não funciona assim. Quer dizer, pode até viver assim, não vai ser visto um dia como um grande valente pelo Senhor. Porque não é para ser visto pelo homem, falando de uma visão de reino. Deus me vê como? Ele me vê como esse guerreiro, como esse valente que vai lá enfrentar o que for preciso para expandir o reino dele, ou que vai ficar amedrontado embaixo da mesa, escondido atrás de alguma coisa. Isso tem muito a ver com compromisso também, né? Sim. Porque a pessoa que ela tem um compromisso com alguma coisa, para ela renunciar a algo é muito mais fácil, muito mais simples. Você renunciar a algo com o qual você está comprometido. Sim. Se você não está comprometido, você está ali só na inércia, ao momento que você precisa renunciar. Se eu estou só no vamos junto com todo mundo, né? Mas eu não tenho compromisso naquilo, a hora que eu chegar no metade do caminho, eu provavelmente vou parar. Eu não vou seguir adiante, porque eu não tenho Mais ou menos compromisso. você pensa assim, o que é que eu tenho a perder de abandonar? Assim, quando as pessoas pensam, por exemplo, mudar de cidade. Mudar de cidade. O que é que eu tenho a perder em mudar dessa cidade para outra? Porque não é simplesmente o que eu vou conquistar na outra, mas o que eu vou perder em sair daqui. E aí o que segura pessoas nos lugares? O que segura pessoas nos lugares, em primeiro lugar, é que aquele lugar lhe dá a forma de sobrevivência, segurança, sobrevivência, manutenção, essa coisa toda. O segundo aspecto são os vínculos relacionais, segura a pessoa, né? Talvez sejam só esses dois. Que mais prende, né? Porque fora disso, o que te prende? Eu gosto do estilo de vida da cidade, ou talvez a questão da saúde. Tem pessoas que não podem estar em lugar, como Curitiba, por exemplo. Infraestrutura, eu acho que... Infraestrutura, tal, né? Aí tudo bem. Aí traz isso para a relação com Deus, igreja. Igreja primeiro, depois com Deus, tá? Não de ordem de importância, mas de igreja. O que te segura uma pessoa na igreja? Em primeiro lugar, são o seu compromisso com aquela igreja no que diz respeito a ele estar comprometido, ele tem que fazer certas coisas. Cargo, grosseiramente falando, um cargo, uma função. Depois vem os vínculos com as pessoas. E talvez até numa terceira ordem de importância seria a visão daquela igreja. Só que está invertida a ordem, o certo é primeiro a visão, depois as pessoas e em último o cargo. Mas isso segurou ou não a pessoa. A pessoa não tem aliança com aquela visão, não tem vínculo com as pessoas e não tem função nenhuma, ela transita de uma igreja para outra porque ela vai no culto que for mais legal para ela, onde ela achar mais legal. Por isso que tem pessoas que sabem exatamente que dia é o culto tal em cada igreja e fica pingando nas igrejas. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se você não tem a vinculação com Deus, dizendo em primeiro lugar que é Ele quem provê todas as coisas da sua vida e que Ele é o sentido da sua vida, para você abandonar, é rapidinho. Muito fácil, muito rápido. Muito fácil, porque você não vê, porque é o exercício da fé.
Se eu não vejo ele, como é que eu... Não, eu tenho que crer. Vocês entendem essa relação de compromisso? Não tem realmente... Se você não tiver um compromisso, uma aliança com o lugar que você está, você vai sair. É fato, você pode até permanecer aqui em alguns momentos, mas você vai viver transitando aí fora. É só pensar que quando uma família de vários irmãos que já tem suas famílias, tem a mãe, é a mãe, não é nem pai, é a mãe. Enquanto tem a mãe, esses irmãos eles se reúnem. Uhum. A maioria das vezes, se a mãe morre, esses irmãos tendem a diminuir o encontro até se encontrar só de vez em quando. Esporadicamente. Ou quando morre alguém. Ou em momentos trágicos ou até em alguma festividade. Sim. E aí até chega a ser pitoresco nos velórios, falar, poxa, a gente só se encontra nessas situações, vamos marcar alguma coisa. Nunca marca. Nunca. Aconteceu recentemente lá por causa de menino. Encontrei pessoas em Colombo, né? Não sabe, a gente veio lá. E que infelizmente a gente deixa para encontrar em velórios. Né? E aí, é isso, meu Deus, né? Nós só se vemos assim. Ou vamos marcar. Não, então até agora marcando. Acontece. Tendo essa relação de cidade, não sei se é segredo, né? Mas todo mundo sabe que sou apaixonada por Santa Catarina e para mim eu estaria morando lá. Né? Na minha graminha, pisando com o pé descalço na grama. Eu estaria lá, gente, eu tenho condições de estar lá. Muitos fatores nos levam a estar lá, diversos. Inclusive trabalho, o Júnior consegue, o Júnior tem essa possibilidade de transferência. Então nós temos um quadro inteiro para estar lá. Mas aonde a gente tem estabelecido o nosso compromisso? Compromisso comigo mesmo, com os meus próprios interesses, primeiramente, ou os do reino. A gente cogitou por questões financeiras, no início do ano, essa possibilidade de ir para lá. Abrimos o pastor Lu e abrimos o pastor Marcos. Ambos falaram a mesma coisa, sem terem se conversado. E a frase que eu tinha ouvido também da minha irmã foi a mesma frase que o pastor Marcos usou, dizendo, olha, um dia quem sabe, mas agora não é a hora, porque é um caminho de morte para vocês. E não é porque a gente ia morrer fisicamente, não, a qualidade de vida lá é muito maior. O custo de vida lá, para nós, seria muito menor também. Mas um caminho de morte não é aquilo que Deus vem fazendo nas nossas vidas. Mas porque antes a gente assumiu um compromisso com Ele, com a igreja. Né? Hoje a gente tem responsabilidades aqui que eu não posso simplesmente, por interesse próprio, abandonar e aí eu viver muito bem lá. Depois que você vira pai e mãe, a vida passa uma revolução. Então aqui nós estamos 1, 2, 3, 4, 5. Nós somos 5 aqui que temos filhos. A gente não. E os nossos interesses são subjugados o tempo todo por essa perspectiva de eu tenho que pensar no futuro para ele. Não é verdade? A gente não pensa, você não pensa só em si. Você já dá aquela medida, qual o impacto disso na vida dele. Uma das conversas que nós tivemos, não tem segredo nenhum, eu falei assim, pensa bem, o terreno da igreja é o quintal da tua casa dos seus filhos. Que aos sábados direto eu vejo ele empinando, o terreno é o quintal da sua casa dos seus filhos. E é verdade. Então não é só o impacto que tem na vida nossa individual. Por isso que às vezes é mais fácil fugir. Às vezes é mais fácil fugir. Só que se a gente pensa, você coloca todas as coisas, né? E no relacionamento com Deus pensa que é a mesma coisa. As pessoas às vezes não querem ter esse relacionamento. Esse compromisso, porque eu vou ter que abrir mão de coisas para ter esse compromisso com ele. Assim como pessoas que falam que porque sofrem retaliações, que vão sofrer, eu tenho mais profundidade com Deus, mais tribulações eu vou passar. Então eu prefiro não ter tribulação, mas aí não faz sentido, né? Porque eu não vou ter tribulação, ok? Mas você também não vai ter o melhor de Deus. Exatamente. Esse fato de fugir, de certa forma, ele causa um vazio tão grande que daí leva o que o pastor falou, né? Esse pular de lugares em lugares em busca de emoções, né? Não que, digamos assim, o culto de ensino é maravilhoso, mas assim, lógico que a nossa carne, isso aqui é o louvor, né? Então a pessoa vive em prol dessas emoções, né? Tem tal cantor vai ter um lugar lá. Vou lá.
Ah, porque vai ter um retiro, não sei das coisas. Ah, eu tô lá. Então ele vive desse momento. Volta vazio, mais vazio ainda. E vai Isso vazio é muito rápido, E né? não forja a identidade. E não forja a identidade, que é uma coisa fundamental. E na igreja, a gente sabe que eventualmente tem uma pessoa ou outra que vai falar assim, poxa, não tá mais pulando, não tá mais beltrando. E toda hora aparece uma modinha na internet, não é? Tem sempre o cantor da vez, o pastor da vez, sempre tem. E a gente, no caso, não traz. Eventualmente ele traz um preletor, alguém assim, mas que já está mais consolidado e tal. Mas eventualmente, nós não temos nenhum arrependimento disso. Porque a gente sabe que as pessoas que estão aqui, elas estão a partir da identidade desse ministério. Sabe o que a gente pensa, como a gente trabalha. Agora você fica muito trazendo as modinhas, você enche a igreja. Mas não forja uma identidade. Né? Qualidade na vida das pessoas, paciente, sabe? Se estão aqui é porque estão mesmo, né? Se fosse para... haveria essa dúvida. A gente faz tantos eventos, traz tanta gente famosa, então a nossa igreja está cheia. Mas aí havia a dúvida, será que está cheia porque vem ver Deus ou porque a gente faz muito evento, muita modinha? Não é... Ai meu Deus, mas a nossa igreja é contra. Não é isso. É um padrão, gente. Eu preciso primeiro estabelecer um padrão de vida, de identidade, para depois pensar nessa... Eu não preciso da modinha. Né? Esses dias eu falei, eu estou ansiosa esperando quando que viver o evangelho vai se tornar modinha. Né? Porque de modinha a gente vai cheio por aí. Esses confrontos e desafios que a gente veio falando, né? Isso, os confrontos, os desafios, a rebeldia e a submissão. Sobre esses confrontos e desafios, gente, eu tenho sido construída tanto quanto vocês. Né? Dar aula na EBD, não me entendam mal, eu amo fazer isso para vocês. Para mim não é algo que eu escolheria. Dar aula na EBD não é algo que eu escolheria. Faz com que eu aceite, porque faz com que eu saia da minha zona de conforto. Não é algo que eu falo, vamos dar aula na EBD, como é para muitos que eu sei que tem esse. Para mim, não é. Mas eu preciso entender que eu tenho que ir um pouco mais, eu tenho que avançar um pouco mais, e não é só por vocês, porque quando eu saio dessa zona de conforto, Deus me constrói algo a mais, Ele me ensina algo a mais, Ele me leva a ter momentos que eu talvez deixaria de ter se eu não fizesse isso. Então, o que eu preciso fazer? Qual é a zona de conforto? Qual desafio eu preciso encarar? Quando eu falo que para mim dar aula na EBD é um desafio, não é eu falar em público, é o desafio de preparar uma aula, de construir uma aula. De parar, porque eu não consigo, eu sou uma pessoa que para. Eu tenho que parar, me concentrar naquilo, eu tenho que ler muito, coisa que eu não sou, eu não tenho facilidade, eu prefiro assistir e ouvir do que ler, porque eu aprendo muito mais desse modo. Ler para mim é algo bem complicado, faço, mas eu tenho as minhas limitações. Então eu entendo que é um desafio, eu preciso fazer isso, preciso construir essa aula, eu preciso montar um slide e o Júnior não está aqui para montar para mim. Nem eu podia dizer, desculpa, Fábio, eu não vou dar aula. Porque o Júnior não está aqui para montar os slides para mim. Ok, aprenda, vamos virar, vamos um pouquinho mais. Tem que ter um desafio, se não houverem desafios para nós, a gente não avança. O ser humano, ele se acomoda aonde está. A questão de rebeldia e submissão, claro que a gente sempre remete vamos remeter a liderança, né, da igreja, aos nossos pastores, mas havia uma submissão daquele povo ao rei deles, ao rei de Davi. Eles se submetiam às ordens de Davi. E obviamente Davi submetia ao senhorio, às ordens de Deus. Hoje em dia a gente vê muita, né? Nós estávamos falando ontem no discipulado, né? Eu sou livre, né? Então o Senhor me chamou para nascer de novo, me tornar uma pessoa livre, agora tenho espírito livre para fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade. Isso é só rebeldia. Né? Eu preciso me submeter ao senhorio dele, eu tenho um espírito vivificado que vai em contra do espírito de Deus. Eu preciso me submeter a ele. Ou vou ser um rebelde sim, vou me arrebentar lá na frente. No reino de Deus, independência é morte. Exatamente, eu adoro, né?
bem isso, no reino de Deus, a independência é morte, certo? Ou a gente depende de Deus, a gente se submete a Deus, a gente submete sim a uma liderança, a um pastoreio, a pessoas que estejam debaixo da visão de reino do Senhor, ou a gente vai caminhar sozinho e vai morrer. Se aquele povo todo fosse para a guerra sem a submissão a Deus, a Davi, eles iam ser mortos, sim. Eu fiz ali uma vida consagrada, rendida e entregue no altar, como sacrifício vivo, né? Ou seja, a minha vida por outras vidas. Isso é algo, é pensamento meu, é algo meu. Mas extraindo de Atos 20 e 24, se eu submeto a minha vida aos planos do Senhor, não mais aos meus, se eu tenho uma vida que eu tento entregar ela diariamente, consagrar ela todos os dias ao Senhor, e eu começo a entender que eu dou a minha vida em troca da vida de outros, que é o que Atos 20 e 24 fala. Eu não vejo o porquê da minha vida se não for para cumprir o ministério que Jesus me chamou, me confiou. E o ministério não são os cargos, mas aquele chamado que o Senhor me confiou. Então eu tenho que abrir mão da minha vida em prol da vida de outros, sim. Nesse sentido de compromisso, de entrega, de dedicação. A minha vida serve para quê? Só para eu dormir, comer, passear? Mas por que serve a minha vida? Para eu me dedicar a mais alguém, né? A começar pelo reino. Tem que se diminuir para poder crescer. Exatamente. E que diminua eu para que ele cresça, para que o reino dele prevaleça. Eu preciso avançar, me perdi na hora, vamos lá. Quais são os inimigos da nossa guerra espiritual? A gente pode pensar em vários, né? Diversos. Se vocês quiserem citando, podem ir falando. Mas eu frisei 2, que seriam as doutrinas falsas, né? E a gente pode ver ela em 1 Timóteo 4, 1, 2. Abre pra gente, Marco, por favor. E as forças espirituais malignas. Efésios a gente já leu. Felipe, pode abrir 1 Pedro 5, 8, 9. E Marcão 2 Timóteo 2, 4. A gente lê eles rapidinho. 2 Timóteo 2, 4 e o Marco 1 Timóteo 4, 2. Pode ler. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conheçam a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom, e portanto nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido como uma oração de agradecimento. Eu li todos, né? Mas era um 2 só. Eu dobro, né? Eu me empolguei. Percebi, né? Eu dobro. Leu o dobro, porque senão, né? Então vamos ficar no 1 e no 2 ali. Veio, obviamente, o texto todo, o contexto disso, por que Timóteo falou disso. Mas a falar sobre falsas doutrinas, que acredito que é uma das coisas que também vem tirando bastante o nosso foco em Deus, tirando pessoas das igrejas, ou levando por ventos de doutrinas, fogo estranho, coisas que às vezes não têm fundamento ou base bíblica, mas sim uma distorção bíblica, né? A importância da gente não cair nesses ventos e, enfim, doutrinas falsas é grande. Se eu não me deixo levar, se eu não crio esse compromisso, essas alianças, eu vou pingando de galho em galho e eu vou absorvendo essas doutrinas de tudo que é canto, até me encher de doutrina e me esvaziar do Espírito. Se ele for falar mais abertamente sobre falsas doutrinas, a gente encontra diversas, né? Mas o que o Michael leu ali deixa bem claro o que são e de onde vem. Então eu querer viver a modinha, eu querer viver aquilo que é
é mais satisfatório aos meus ouvidos e, enfim, é perigoso. Então, qual é um dos nossos inimigos na guerra espiritual? São essas diversas doutrinas. E a Bíblia, o Senhor nos orienta na Bíblia que nos fins levantariam esses falsos profetas, essas falsas doutrinas, falando em nome dele, mas que não vêm dele. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso não é segredo, não é ensinamento novo. Mas a gente precisa todos os dias lembrar disso, porque a gente tem caído em enganos, muitas vezes se deixando levar, e aí se arrebenta lá fora e faz o que ele pôs. Tá? Então, um dos nossos inimigos seriam essas falsas doutrinas. As forças malignas espirituais, 1 Pedro e 2 Timóteo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. E 1 e 2 Timóteo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Eu adoro versículos de guerra. Então, não é segredo nenhum desses dois versículos, ficou bem claro para vocês, né? A questão da gente vigiar, porque Satanás ele está ao redor como um leão, mas ele não é o leão. Tá? É outra coisa que a gente estava abordando, circulado ontem, a diferença de determinadas raças de leão e outras. Né? Então, tome cuidado, porque às vezes a gente ouve rugidos por aí, acreditando que é o leão, que é o rei, que é o Senhor, mas não é. Né? O diabo ele anda ao derredor, rugindo como se fosse para nos atrair, para nos enganar, para encontrar uma brechinha, entrar e fazer a festa. Tá? Que o Marcão leu, 2 Timóteo. A gente é recrutado por Deus para esse exército e eu tenho que estar aqui para agradar Ele. Tá? Não é o homem eu sirvo. Mas eu preciso agradar primeiramente a Deus. Não posso me estender muito neles, né, por conta do horário, mas pode falar quem que... Aqui no Pedro ele falou uma coisa muito bacana, que é sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E isso é importante, né? Porque a gente vive mais essa sociedade de espetáculo e de essa felicidade, você só compartilhar as bênçãos. E tanto que foi muito bacana a iniciativa que o pastor compartilhou ontem no culto de fazer o culto de valorização à vida, porque muitas vezes a gente não vê os mesmos irmãos todos sábado, não sabe cumprimenta da paz do Senhor, mas não sabe o que o irmão está passando. Muitas vezes você está passando pela mesma coisa que ele, ou você já passou, ou ele já passou, e a gente não tem essa questão de... A gente não tem mais essa questão de dividir luta, né? É um individualismo muito grande, né? Ou seja, é a minha vida pela do outro. Eu acabo não me aprofundando e não conheço a necessidade do meu irmão, sabendo que ele passa as mesmas aflições ou maiores, e eu estou ali só para dar um tchauzinho. Qual é o inimigo da nossa guerra? Essas distrações, esses relacionamentos superficiais, tanto comigo como com o meu irmão. Às vezes a gente, não, assim, tanto o nosso irmão que está sentado do lado, quanto pessoas que a gente julga fortes. Não, mas está lá, ele é forte, está com uma carinha sorridente e forte. Quem garante? Ora, dá um joelho pelos irmãos. Deus vai revelar se for necessário. E se não revelar, continua orando por eles. Tem que orar, não precisa. Posso perguntar? Tá olhando? Uma cara, sério. Conclusão, né? Não sei se dá para enxergar direito, acho que não, porque eu coloquei os slides, mas enfim. A gente tem Lucas 19, 17, Efésios a gente já leu, e Joel 3, 10. Vamos abrir, gente, rapidão, preciso finalizar. Lucas 19, 17, Efésios a gente leu, mas podem ler de novo. Joel 10. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Então sobre 10 cidades te darás autoridade. Servo bom e fiel, né? Se a gente for, vamos se sondar, eu tenho sido
bom servo bom e fiel. Ele fala sobre se você for fiel nesse pouco, né, Ori? Então ele te coloca sobre as outras 10. Exatamente. Se no mínimo fosse fiel sobre outras 10 cidades que colocarei. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, poxa, mas olha só, a igreja não confia em mim algo mais. Meu patrão não confia em mim algo mais. Tá, mas eu fui fiel, eu tenho sido fiel a pelo menos isso que já foi colocado na minha mão para que seja feito. Eu tenho sido fiel ao reino dele para que eu queira mais 10 cidades. Querer é fácil, mas e o compromisso, a dedicação, a responsabilidade de exercer pelo menos esse que já está na tua mão com excelência. Como ficar? Efésios, alguém abriu? A gente conhece? Seis, 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É um versículo que a gente abriu a aula. Eu sei que é um versículo que já é bastante conhecido, bastante trabalhado, mas que a gente todo tempo, como cristão, cai nesse engano outra vez, cai no esquecimento. Eu começo a lutar contra o meu irmão, mas eu não luto contra quem eu realmente devo lutar. Eu luto contra a minha igreja, mas eu não luto contra eu deveria lutar. Eu luto contra a visão da igreja e esqueço quem... Não, peraí, eu preciso orar por tudo isso, eu preciso lutar contra o inimigo das nossas almas. A minha luta não é contra a carne, não é contra o meu irmão, não é contra os meus pastores e afins, não é contra o meu patrão. A minha luta está atrás disso tudo. Na empresa que eu estou, pela graça de Deus, mas a Fábio, estamos lá por um propósito e eu tenho sido levada a orar por eles que eles não gostam de mim. E eu tenho uma empresa só de homens, é um ambiente bastante machista e eu tenho que orar por eles. Se eu fosse brigar na carne com eles, eu não sei se eu ia ganhar ou ia perder. Possivelmente eu perdesse, porque já é deles aquilo. Agora, a minha luta não é contra eles, não é da minha força que eu vou vencer. Eu comecei, no início, eu fiquei muito bravo, muita raiva e eu já queria chutar todo mundo. E eu vou chutar todo mundo e vou sair daqui. Só que eu comecei a entender a necessidade deles, o quão eles precisam do Deus que eu conheço. E quando eu começar a falar desse Deus para eles, enfim, da maneira que o Senhor for abrindo, e talvez eu nem precise falar, o fato de ver a vida, mas que eu continue orando por eles, o Senhor tem feito o que eu ia fazer nas minhas forças. Se eu luto contra o meu gestor, eu possivelmente ia perder. Quero que ele esperava que eu batesse de frente e impusesse a minha força. Mas eu tenho lutado com as armas diferentes. Lutado em oração contra o inimigo que está por trás dele. Mas então tudo é o diabo. Não, vamos ter discernimento. Mas eu falando que eu não preciso lutar contra a Kelly, não preciso lutar contra a Fábio, não preciso lutar contra o Michael. Não, eu preciso orar, eu preciso me abraçar e caminhar junto. A minha luta não é contra essas pessoas que estão lá. Para que eu possa cumprir o plano do reino, eu preciso estar no reino e conhecer o reino. Senão eu não vou fazer o que é necessário. E Joel 3:10 para a gente fechar. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lança. Digo fraco, sou guerreiro. Digo fraco, sou guerreiro. Eu gosto também de Joel 3:10, Eu gosto muito da guerra. Então, assim, forjem, gente, a sua armadura, os seus arados, as suas lanças, Eu acredito que a gente tem estado num tempo em que a gente precisa, assim, sair do nosso conforto, levantar um pouquinho da cadeira, vestir uma armadura e ir para a guerra, assim. Ou eu vou ficar vendo
tempo passar, a vida passar, esse plano passar, não vou ter contribuído para o reino e não vou ter cumprido o meu propósito aqui na Terra. Eu coloquei uma mulher ali vestida de guerreiro, de armadura, na sequência vem um homem, não se preocupem, mas no sentido assim, meninas, né? Nós somos princesas sim, e filhas do rei, mas às vezes eu preciso tirar minha coroa, guardar ela no pai, vestir minha armadura e ir para a guerra. Não dá mais só para a gente ficar sempre sendo servidos, eu preciso servir, eu preciso me revestir e ir para a batalha, ir para campo, naquilo que o Senhor chamou vocês, naquilo que o Senhor me chamou. Tá? Não é diferente para os meninos, né? Preciso guardar um pouco agora a minha coroa, empunhar minha espada e ir para a guerra. Deus, o que o Senhor espera de mim? Qual é o meu propósito? O que eu preciso fazer? Aonde eu tenho que contribuir? Eu preciso sair dessa área do conforto? Eu preciso de novos desafios? Mas eu tenho que cumprir o plano de Deus nessa terra. E eu só vou fazer isso se eu me levantar como um guerreiro. Sair dessa posição só filhinho e entender que eu também sou um servo, que eu sou um guerreiro, que eu sou um valente, que eu sou um soldado, que eu tenho que ir lá fora fazer o que tem que ser feito. Não dá para ser só servido. Preciso agora ir servir também. Ok? E aqui os meninos, né, guerreiros também. Então, este é o nosso fim. Voltem sempre, não desistam, porque o cristão é sim, de fato, um guerreiro, é um soldado. E é isso, vocês são especiais. São guerreiros do Senhor, valentes, chamados para uma guerra contra os espíritos, não contra a carne, ok?